Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado pela sua audiência. Está começando mais um programa Eclésia, o nosso compromisso semanal nas noites de terça-feira, sempre aqui na Rede Século XXI, abordando argumentos relevantes para a minha, sua, nossa fé católica apostólica romana. Desde que eu estou à frente desse programa, sempre me propus a abordar alguma coisa a respeito da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O título do programa, até agora, sempre esse: Algo de Cristo, alguma coisa de Cristo. Hoje nós vamos tratar do argumento A Cidade de Cristo. Eu penso que nós já tratamos aqui a morada de Cristo, mas já faz tempo. Cidade é um termo, de certa forma, mais amplo. É claro que você mora numa cidade, a não ser que a morada seja no sítio, no interior, no mato ou no deserto, mas ordinariamente, pela sociabilidade, o homem habita numa cidade. Cristo Jesus tem uma cidade? Na verdade, Cristo Jesus tem todas as cidades. Mas a cidade que nós vamos tratar aqui agora tem uma outra dimensão. Não é uma cidade desta vida. É a cidade do céu, a Jerusalém celeste. Esse é o tema do nosso encontro. Mas antes, uma brevíssima introdução sobre essa categoria cidade. Pergunta: qual foi a primeira vez na Bíblia que apareceu essa realidade, cidade? Quem fundou a primeira cidade do mundo na Bíblia? Resposta: Caim. Caim, sim, o filho de Adão e Eva, que matou o seu irmão Abel. E isso aparece no capítulo 4 do livro do Gênesis. Vamos ao texto. Caim conheceu sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque, e construiu uma cidade, a qual pôs o nome de seu filho Enoque. Não é Enoque aquele que subiu ao céu, que foi arrebatado juntamente com Elias, as únicas duas figuras que não morreram, que foram levados para o céu. Elias num carro de fogo, Enoque não esse, o filho de Caim, mas um descendente um pouco distante de Caim, também no livro do Gênesis. Pois bem, a primeira cidade foi fundada pelo primeiro assassino, o assassino do seu próprio irmão. E o nome da cidade, ele deu o nome do seu próprio filho, Enoque. A primeira cidade chamou-se Enoque. Mas convém que fiquemos no Antigo Testamento apenas com essa citação, porque temos muita coisa a investigar sobre esse argumento. Mas na carta aos Hebreus, onde no capítulo 11 temos a citação de várias personagens do Antigo Testamento, a figura da cidade, ela vai estar associada ao nosso primeiro grande, ao nosso primeiro magnífico patriarca, que é o nosso pai Abraão. Em que consiste essa profecia, essa alusão à eternidade, chamada de cidade? Abraão é o nosso pai na fé. Abraão acreditou e isso lhe foi creditado em conta de justiça, diz o livro do Gênesis, e também essa frase vai ser repetida pela carta aos Hebreus. Nós somos peregrinos aqui na terra. A nossa morada não é a cidade desta vida. A nossa morada, pela fé e pelo batismo, é a eternidade. São Paulo diz, na carta aos Colossenses, capítulo 3, de 1 a 3, vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Já não pertencemos a este mundo. Somos daqui peregrinos, passageiros, transeuntes. Nós, portanto, estamos a peregrinar para a cidade definitiva, a cidade eterna, que o Apocalipse vai chamar de Jerusalém celeste. Então, o tema da cidade obrigatoriamente tem relação com a cidade santa para os judeus, para os cristãos e para os muçulmanos. Com a palavra
o autor da carta aos Hebreus, capítulo 11. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança. E partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Vejam, nós caminhamos pela fé, nós não caminhamos pela visão. Nós professamos, e esse é o último artigo do credo, creio na vida eterna, creio na felicidade sem fim. Mas quem nos garante isso? A fé. A Escritura, palavra de Deus, a autoridade do próprio Deus na Escritura e na pregação da Igreja. Acreditamos porque é um dado revelado. E a revelação tem 3 fontes: a Escritura, a tradição e o ensinamento da Igreja ou magistério. Olhando para Abraão, nós vislumbramos o quê? A fé de Abraão está assentada nessa cidade que ele nunca viu. Passou, ele era o que hoje nós podemos chamar de um iraquiano. Ele morou, nasceu, viveu na Mesopotâmia, na cidade de Ur, na época se chamava Caldeia. Vai para a Terra Santa, mora lá durante um certo tempo, vai para o Egito, depois volta e reside de novo na Terra Santa, até a sua morte. Os seus restos mortais estão na cidade sagrada de Hebrom, juntamente com outros patriarcas, a sua esposa, Lia, a sua esposa Sara, os seus filhos, Isaque, que casou com Rebeca, Jacó, que casou com Lia e com Raquel, todos eles estão enterrados lá, na cidade de Hebrom. Um peregrino, um arameu errante, para usarmos uma das expressões do Antigo Testamento. Então, Abraão, pela fé, vislumbrava, e foi isso que alimentou a sua confiança em Deus, o que o levou a, sem pestanejar, obedecer a Deus, que ele nunca viu, e que lhe disse um certo dia: deixa a tua terra, a tua casa e tua parentela e vai para onde eu te indicar. Reparem, que caução Deus Todo-Poderoso deu para ele? Nenhuma. Que garantia? Nenhuma. Que visão ele teve da Terra Santa ou do céu? Nenhuma. Por isso, para nós, ele é modelo. Foi o primeiro que acreditou na cidade eterna. Hebreus, capítulo 11, de 8 a 10. Tinha esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Pulemos agora para o mesmo capítulo da mesma carta aos Hebreus, lá no versículo 16. Falando dos demais patriarcas, todos eles. Aqui são citados, além de Abraão, Moisés e vários outros, homens e mulheres também. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se desdigna de ser chamado o seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Pátria celestial. Cidade. Olha que coisa bonita. Preparou. Isso obrigatoriamente nos força a citar as palavras, promessas de Jesus no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Não se perturbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Não fora assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. Olha o verbo. Ele lhes preparou uma cidade. E quando ele estiver preparado, voltarei para tomar-vos comigo, para que onde eu estou, vós estejais também. Cidade preparada. Curioso como numa cidade você tem muitas moradas.
Olha a diferença entre cidade e moradas. A cidade é constituída de muitas moradas. O tema das moradas, eu acho que nós já dedicamos um programa para a morada de Cristo. Já falei disso no começo do nosso programa. Essas muitas moradas, os padres da igreja designam como os diferentes méritos de todos os eleitos, que permitem brilhos diferentes, como diz São Paulo, na eternidade, no firmamento do céu, 1 aos Coríntios, capítulo 15. Está terminando o nosso primeiro bloco, já fizemos, eu acredito, uma bela introdução, com textos da Escritura. No segundo bloco, a gente vai ainda percorrer o Novo Testamento com vários textos, um da carta aos Hebreus, Gálatas e Filipenses, não podiam faltar citações do apóstolo Paulo e também citações do livro do Apocalipse, que abordam essa temática tão cara para a igreja primitiva. Nós somos peregrinos, nós somos estrangeiros. A nossa pátria, a nossa morada não é aqui, mas é a eternidade, a morada celeste. Não saia daí, daqui a pouco a gente volta. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse primeiro intervalo. Está começando o segundo bloco do nosso programa Eclésia, hoje dedicado ao tema da cidade de Cristo. No primeiro bloco, introduzimos essa realidade e vimos quando ela apareceu pela primeira vez no Antigo Testamento. Foi Caim, o fundador da primeira cidade, que levou o nome do seu filho, Enoque. Depois pulamos para o Novo Testamento, já investigando 2 textos clássicos sobre esse argumento da carta aos Hebreus. Agora vamos continuar apelando ainda para o autor da carta aos Hebreus, capítulo 12, versículos de 21 a 22. Vós, ao contrário, vos aproximastes da montanha de Sião, da cidade do Deus vivo, da Jerusalém celestial, das miríades de anjos, da assembleia festiva dos primeiros inscritos no livro dos céus, e de Deus, juiz universal, e das almas dos justos que chegaram à perfeição. Esse texto é importante porque ele, em linguagem simbólica, evidentemente, fala da cidade como assembleia festiva. Ou seja, constantemente lá vai ser uma festa. Mas uma festa de natureza espiritual, contemplando Deus face a face, experimentaremos, é nossa expectativa, a felicidade sem fim, ali onde não haverá choro, nem luto, nem dor, porque as coisas antigas passaram. A segunda coisa é precisamente os habitantes da cidade, miríades de anjos e as almas dos justos que chegaram à perfeição. Obviamente que a palavra alma, após a ressurreição da carne, há de ser entendida como a pessoa na unidade da sua essência psicossomática. O homem é a união substancial de corpo e alma, de matéria e de espírito. Todavia, a ressurreição da carne só acontecerá no último dia. A única exceção com relação à ressurreição da carne entre todas as criaturas no céu, a bem-aventurada Virgem Maria, que subiu ao céu em corpo e alma. Como será essa cidade? A cidade vai ter avenidas, vai ter viadutos, vai ter condomínio, vai ter somente casa. Esqueçamos essas imagens aqui da terra e fiquemos com a afirmação bastante genérica do apóstolo Paulo no começo da sua primeira carta aos Coríntios: o que os olhos não viram, o que os ouvidos não ouviram, isso Deus preparou para aqueles que o amam. Também é verdade que há algumas descrições que precisam ser interpretadas simbolicamente quando se trata da Jerusalém celeste. O rio, a avenida, as muralhas que cercam a cidade, as portas, 3 ao oriente, 3 ao ocidente, 3 ao norte, 3 ao sul, etc. As pedras preciosas no fundamento
das muralhas, todas essas imagens, elas têm um significado e não temos tempo para analisá-los um por um. Mas é a convivência com Deus, para que onde eu estou, vós estejais também. A cidade, a Jerusalém celeste, é o convívio harmonioso, glorioso, gozoso, jubiloso e interminável, portanto, eterno, dos eleitos, dos justos, juntamente com as miríades e miríades de anjos, os servidores do Senhor, espíritos puros. Agora, evocando de novo a figura de Abraão, o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai falar dessa Jerusalém celeste. E aqui nós temos uma novidade, viu? É a única vez na Bíblia que a igreja é chamada de mãe. Mãe da igreja é Maria Santíssima, porque ela gerou o Verbo encarnado, que é a cabeça da igreja. Eis aí a tua mãe, João 19, 27, mas a igreja também é chamada mãe. E de onde a Igreja Católica tira isso? Daqui, do apóstolo Paulo. Com a palavra Gálatas, capítulo 4, de 22 a 26. A Escritura diz que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e outro da livre. O da escrava, filho da natureza. O da livre, filho da promessa. Nestes fatos há uma alegoria, visto que aquelas mulheres representam as 2 alianças. Uma, a do Monte Sinai, que gera para a escravidão, é Agar. O Monte Sinai está na Arábia. Corresponde a Jerusalém atual, que é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém lá do alto é livre e esta é a nossa mãe. Eu acho linda essa imagem. A igreja é mãe em que sentido? É ela que nos gera, em Cristo e para Cristo. O papel da mãe é gerar. Ela tem um seio. Ela concebe, gera, enquanto gera, alimenta pelo cordão umbilical, e enquanto gera e alimenta, ela protege. Até o 9º mês, a criança está absolutamente protegida no ventre da mãe. Depois vem a luz, a mãe dá à luz a criança, ela imediatamente é asepsiada, limpa, amamentada, protegida, alimentada ao longo da vida e educada. Todos esses verbos que a mãe conhece muito bem, a mãe biológica, mãe de carne e osso, todos esses verbos se aplicam à igreja. Pois bem, a mãe que nos gerou já está no céu, como também ela está aqui na terra. A igreja, ela tem 3, digamos assim, representações dos seus filhos. Eles estão na glória, a Jerusalém celeste, que é a nossa mãe. A igreja que ainda peregrina aqui na terra, durante muito tempo a igreja usou essa expressão correta, igreja militante, a igreja que luta, que está lutando para chegar ao céu e lutando também contra o adversário que não quer que cheguemos lá. É uma luta que não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os poderes deste mundo tenebroso, diz o mesmo apóstolo Paulo. E a igreja que se purifica, a igreja padecente na purificação final, o purgatório, todos eles, todavia, já têm a segurança, a certeza da salvação. Jerusalém celeste, a nossa mãe. A cidade celestial. Outra imagem muito cara para o apóstolo Paulo. Mas eu repito, aqui é a única vez em toda a Bíblia que a igreja é chamada de mãe. E se é mãe, devemos amá-la. E se é mãe, devemos defendê-la. Se é mãe, devemos ser alimentados por aquilo que ela nos dá, a palavra de Deus, e nos santificar pelos meios de santificação que são os sacramentos. São sacramentos da igreja, sacramentos da fé.
da fé da igreja. Agora, ainda o apóstolo Paulo, na carta aos Filipenses, capítulo 3, ele vai dizer, essa ideia é exclusiva dele, somente dele. Filipenses 3, de 20 a 21. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Cidadãos dos céus. Isso quer dizer que a nossa condição aqui na terra é uma condição de peregrinos? Nós não temos cidadania aqui. Quando recebemos o batismo, por favor, tornamos-nos cidadãos do céu. A cidadania, que é uma categoria civil muito corriqueira na nossa convivência, fulano tem cidadania daquele determinado país, fulano tem cidadania brasileira, ou tem dupla cidadania. Os cristãos não têm dupla cidadania. Os cristãos têm uma cidadania só. Vós morrestes e vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Buscai as coisas do alto e não as da terra. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Pronto, essa é a nossa condição. A cidade de Cristo é a nossa cidade. Vossa vida está escondida com Cristo. Ele é o cidadão, se nós quisermos assim, mais insigne no céu, mas nós já temos essa cidadania, que, diga-se de passagem, com um pecado mortal, podemos perdê-la. Sim, somos cidadãos, mas não temos certeza de fé, de que perduraremos nesta posse, nessa herança, que só nos será dada, temos herança em penhor, que só nos será dada se perseverarmos até o fim. Ter o título de cidadão do céu é belo, é nobre, é honroso, é dignificante, mas é empenhativo. É preciso que nós correspondamos a essa cidadania, vivendo na graça e nela se encontrando na amizade com Deus no derradeiro instante da nossa vida. Caso contrário, perderemos para sempre essa cidadania. De cidadãos dos céus, podemos nos tornar cidadãos de outro lugar terrível, que eu prefiro não falar nesse programa, cuja temática é tão bonita. Está terminando o segundo bloco, não saia daí. Daqui a pouco a gente volta para mais um bloco, avançando o nosso estudo sobre a cidade de Cristo. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse segundo intervalo. Está começando o terceiro bloco do nosso encontro Eclésia, hoje dedicado ao tema A Cidade de Cristo. Eu quero agradecer a todos os sócios da Associação do Senhor Jesus, que são fiéis em suas orações e doações. Graças à sua doação, querido irmão, querida irmã, este nosso programa está no ar com toda esta estrutura que foi montada aqui em Brasília para que eu possa falar com vocês. Se você é sócio, seja fiel na sua doação. Se você não é sócio e está acompanhando o programa, doe pelo Pix que aparece na sua tela. É simples de doar e você ajudará a Associação do Senhor Jesus na missão de evangelizar. Avançamos a nossa investigação sobre a cidade de Cristo. No final do bloco anterior, vimos duas passagens do apóstolo Paulo sobre essa categoria, a cidade, a Jerusalém Celeste, que é a nossa mãe. Agora vamos ao livro do Apocalipse. No Apocalipse, vários títulos orbitam em torno dessa categoria. Cidade do meu Deus é uma delas. Depois, Nova Jerusalém é outra delas. Depois, Cidade Santa. Não que a atual Jerusalém não seja santa, certo? Mas é a Cidade Santa,
celeste. Com a palavra Apocalipse, capítulo 3, versículos de 11 a 12, é o próprio Jesus falando a uma das 7 igrejas do Apocalipse. Venho em breve. Conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo de meu Deus, de onde jamais sairá. E escreverei sobre ele o nome de meu Deus, e o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, enviada por meu Deus, assim como o meu nome novo. Então grave aí, vão contando com os dedos. Templo de meu Deus, nome de meu Deus, cidade de meu Deus e Nova Jerusalém. Que interessante. O meu Deus aqui, estamos falando verdadeiramente da Santíssima Trindade. O Deus dos cristãos é Pai, é Filho e é Espírito Santo. Cidade Santa, olha só. O mesmo título da Jerusalém terrestre, o apóstolo e evangelista João, Jesus, na verdade, atribui ao céu, à eternidade, à morada de Deus. Agora vamos ao finalzinho do Apocalipse, lá no capítulo 21, versículo 2. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Esposa ornada. Então nós temos aqui a beleza da igreja em quem refugie a glória do Cristo. A expressão brilhe a vossa luz diante dos homens, aqui atinge o seu ponto, poderíamos dizer, o seu ponto máximo. A igreja vai refugiar nos seus filhos, nessa multidão incalculável de que fala o capítulo 7 do Apocalipse, o brilho da ressurreição, daquele que é cabeça e, ao mesmo tempo, esposo da igreja. No mesmo capítulo 21, versos de 10 a 11, é dito, aqui é o vidente São João, aquele que teve a experiência do êxtase, no qual ele teve todas essas revelações e depois colocou por escrito. Levou-me em espírito a um grande e alto monte e mostrou-me a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu de junto de Deus, revestido da glória de Deus. Assemelhava-se seu esplendor a uma pedra muito preciosa, tal como o jaspe cristalino. Reparem que bonito. A igreja, ela é descrita como participante da glória do Senhor. Como não nos foi dado, por uma revelação como aquela que teve excepcionalmente São Paulo, que foi arrebatado e contemplou a eternidade, nós ficamos somente imaginando e conjecturando um brilho muito mais intenso do que o brilho do sol, que é a criatura hoje que refugie com mais intensidade, é um brilho bonito, enfim, mas em comparação com a glória, o sol vai, aspas, como o próprio texto do Apocalipse vai dizer, vai desaparecer. Porque o brilho de Deus, o brilho do ressuscitado, o brilho da felicidade sem fim, o brilho da presença do Senhor uno e trino, vai ser imensamente maior e de uma proporção que nós não conseguimos imaginar. A Bíblia, eu já disse e repito, sobretudo no Novo Testamento, ela é muito sóbria quanto a detalhes da cidade santa, a Jerusalém celeste. Agora vamos a certos conselhos que nosso Senhor Jesus Cristo deu e também alguns textos dos apóstolos, onde a cidade dele, o céu, aqui é prometida. Mateus capítulo 6, versos de 19 a 21. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam.
ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Interessante, duas coisas que fazem parte da nossa vida: guardar riquezas. Antigamente se guardava no quintal, lembram das botijas? Lembram dos tesouros que eram guardados debaixo da terra, na propriedade deles, para que ninguém saiba, para que ninguém veja, para que ninguém descubra, para que ninguém roube. Interessante. E depois, ladrão. Raras são as cidades onde não tem ladrão. No céu não tem ladrão. Aqui na terra existem ladrões. Fora desta vida, na eternidade, não há roubo. E é nesse sentido que Jesus diz: juntem tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem. Porque onde está o teu tesouro, lá também está teu coração. Em que sentido? O nosso tesouro está no céu e não aqui. Fazei amigos com o dinheiro da iniquidade, com a riqueza injusta, para que eles vos recebam nos tabernáculos eternos. Nossa riqueza é Deus. Nossa recompensa é Deus. O nosso tesouro não é de natureza humana, caduca, material, que apodrece, que está sujeito a roubo e assim por diante. Próximo texto. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versos de 1 a 3. Interessante aqui, como São Paulo, ao falar do nosso corpo, ele fala com a categoria que é própria do mundo antigo. Casa supõe uma coisa física estável. Quem constrói uma casa quer morar durante muito tempo naquele imóvel. Mas quem arma uma tenda, não. Nosso corpo, à luz da fé, não pode ser chamado de casa, mas de tenda. Porque a tenda você desarma. Você armou a tenda, mas sua permanência aqui é provisória. A qualquer momento, você tem que desarmar a tenda para partir. 2 aos Coríntios, capítulo 5, de 1 a 3. Sabemos com efeito que ao se desfazer a tenda que habitamos neste mundo, recebemos uma casa preparada por Deus e não por mãos humanas, uma habitação eterna no céu. E por isto suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Vejam a diferença, a desproporção entre tenda e habitação. Tenda é aqui, habitação é no céu. Morada provisória é aqui, morada definitiva é o céu. Que sabedoria do apóstolo Paulo. Avancemos, Filipenses 3, de 20 a 21. Nós, porém, somos cidadãos dos céus. É de lá que ansiosamente esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará nosso mísero corpo, tornando-o semelhante ao seu corpo glorioso, em virtude do poder que tem de sujeitar a si toda criatura. Hebreus 11, de 13 a 16, nós já lemos. Acho que, nesse 1 minuto e pouco, convém citar Hebreus 13, 14. Aliás, não temos aqui cidade permanente, mas vamos em busca da futura. Vejam, bem apropriado o adjetivo permanente. Você mora na sua cidade? Permanentemente, por um pouco tempo. Ah, aqui eu quero viver e quero morrer. Correto. Mas essa cidade um dia você vai deixar. Espero que, pela fé, a sua visão se jogue para a eternidade, para a futura cidade, a Jerusalém celeste, aquela que é do alto e é a nossa mãe. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Caríssimos, diz São Pedro, capítulo 2, versículo 11, rogo-vos que, como estrangeiros e peregrinos, vos abstenhais dos desejos da carne, que combatem contra a alma. Peregrino, estrangeiro.
nossa condição provisória, eis aquilo de que não podemos esquecer. Terminou esse bloco, no próximo trataremos de responder as perguntas. Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI, obrigado por ter permanecido conosco depois desse terceiro intervalo. Está começando o nosso último bloco, o programa Eclésia, hoje tratando do argumento A Cidade de Cristo. Eu gostaria de lembrar a você que todos os nossos programas anteriores estão disponíveis no YouTube da Rede Século XXI. Peço a você que deixe o seu like no vídeo e também compartilhe com seus amigos. Eu também tenho um canal no YouTube, lá você pode se inscrever e deixar as notificações ativadas para receber o nosso conteúdo. Basta buscar por meu nome, Dom José Francisco Falcão. Acesse as playlists e você encontrará farto conteúdo evangelizador. Vamos agora às perguntas. O último bloco, tradicionalmente, é para isso. É o Caio quem faz a seleção dessas perguntas que chegam aqui. Infelizmente, não podemos responder a todas, porque o último bloco só dispõe de 10 minutos e 30 segundos. Então, vamos responder aquelas que é possível responder. Elas estão ali e eu vou vê-las agora. Vocês têm a minha palavra de que eu não sei do conteúdo delas até este exato momento. Vamos a elas. Primeiro, a Jerusalém relatada no Apocalipse é em sentido figurado. Ela significa a igreja transformada ou o próprio paraíso celeste. Apocalipse, capítulo 21. Eu penso que ninguém melhor do que a palavra de Deus para responder a essa pergunta. Apocalipse, capítulo 21, versículos de 1 a 2. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. A Jerusalém celeste é a igreja. Paraíso celeste é algo maior, porque o paraíso é para que onde eu estou, vós estejais também. Essa frase é de Jesus. Então, o que é o paraíso? É o convívio eterno, jubiloso e feliz de todas as criaturas com o Criador. Anjos e santos convivendo, contemplando, participando da glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa figura chamada Jerusalém, cidade santa, ela se refere à igreja. Gálatas capítulo 4, versículo 26, ela é a Jerusalém celeste e é a nossa mãe. Então, Gálatas 4, 26 com Apocalipse 21, versículo 2, a cidade santa é a igreja gloriosa, ornada como uma esposa, engalantada ou cheia de adereços. A glória, imagem para traduzir o fulgor, o brilho. Lembram de Apocalipse capítulo 12? Uma mulher vestida de sol, coroada de estrelas, tendo a lua debaixo dos pés. Então, a Jerusalém celeste é a Santa Igreja, aquela que, no Apocalipse, estando a caminho, prestes a dar à luz, é objeto da fúria, da raiva do dragão que se coloca diante dela para perseguir, para devorar a criança, não consegue, e porque não conseguiu, ela parte para perseguir os filhos desta mulher, os filhos da igreja, os membros da igreja. Próxima pergunta. No livro do Deuteronômio há uma cidade prometida a Moisés. Esta cidade é uma prefiguração dessa cidade de Cristo? Tem alguma associação entre uma e outra? Bem, sem dúvida alguma, na linha da tipologia, digamos assim, da prefiguração, muitos sinais do Antigo Testamento, eles são um indício de uma realidade futura. Por exemplo,
o povo eleito, o povo hebreu, sai do cativeiro do Egito em direção à terra prometida. Os padres da igreja enxergam nesse acontecimento uma peregrinação da igreja rumo à terra prometida, que é o céu. A terra onde jorra leite e mel é uma promessa do Senhor Deus a Abraão? É. Essa promessa é reiterada a Moisés? É. Moisés vive e se alimenta juntamente com o povo dessa expectativa? Sim. Só que Moisés não entra na terra prometida, porque ele duvidou de Deus no episódio das águas de Massa e de Meriba. E o Senhor Deus disse para ele, você não vai entrar. Moisés, no máximo, olha para a terra prometida, de lá do Monte Nebo, atual Jordânia, mas ele não entra. Ele morre lá, é enterrado lá. Até hoje ninguém sabe onde é o túmulo dele, mas ele não viu a terra prometida. De lá de cima, eu já estive uma vez, dá para você ver a Terra Santa, dá para você ver um pedacinho da cidade de Jericó, dá para você ver muito da Terra Santa, atual Israel, né? No caso Jericó, a autoridade palestina, mas essa divisão político-administrativa de hoje só se aplica hoje, porque antigamente não tinha. Mas Moisés, sem dúvida alguma, a ele foi prometida essa terra, mas no fim da vida, isto é, no fim do período de 40 anos, no episódio de Massa e de Meriba, ele duvidou e por isso foi punido não entrando na terra. É sim, a Terra Santa é prefiguração da Terra Prometida. Todas as cidades de Israel conquistadas pelos hebreus, e foram pelo menos 31. O livro de Josué diz que o povo hebreu foi conquistando 31 reinos, ou seja, 31 cidades. E assim a terra toda foi conquistada. Sim, é prefiguração dessa felicidade sem fim. Terceira pergunta. O que significa nos encontrar vestidos, que São Paulo fala em 2 Coríntios 5, de 1 a 3, para habitarmos na casa definitiva? A resposta ela é dada com a parábola da veste nupcial. Lembram disso? Que o Senhor ordena que saiam os seus empregados para convidar todos, porque o banquete está pronto, está preparado, etc. Aí a sala fica cheia, e aí o dono da festa entra, e não encontra veste, um fulano que não tem a veste. Amigo, como você entrou aqui sem a veste? Já que o texto foi esse, vamos a 2 aos Coríntios, por favor. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículos de 1 a 3. Já no finalzinho, versículo 3. Por isso suspiramos e anelamos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. A veste da graça. A veste, no Apocalipse, os eleitos estão com a veste branca. O texto diz que são as boas obras dos santos. A veste das boas obras. A única coisa que temos que apresentaremos diante de Deus que serão objeto de uma recompensa. Vinde benditos para o reino do meu Pai, preparado para vós desde a criação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, sede e me deste de beber, nu e me vestiste, preso e visitaste, enfermo e fostes ver-me, peregrino e me acolhestes. Aqui está a veste. Vejam como São Paulo joga. Nós queremos ser sobrevestidos da nossa habitação celeste, ressurreição da carne. Mas para que isso aconteça, é preciso que na hora da morte nós estejamos vestidos com a graça e não despidos. Como entrastes aqui sem a veste nupcial? E ele não disse palavra alguma. Então vejam, a veste na outra vida é a veste do corpo ressuscitado. Mas para que isso nos seja dado como prêmio, exige-se, contanto que sejamos achados vestidos e não despidos. Adão, quando ouviu os passos do Senhor no jardim, se escondeu. Quem te disse que tu estavas nu? Adão, onde estás? Ouvi teus passos no jardim e me escondi. Quem disse que estavas nu? Depois que ele pecou, privou-se da graça, percebeu a nudez, não está mais vestido com a pureza original. Bem, última pergunta. Apesar do sentido espiritual da Cidade Santa, também podemos esperar algo material no fim dos tempos, certo? Já que toda a criação será transformada?
A resposta é sim, e eu respondo com o Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1047. O universo visível também está, portanto, destinado a ser transformado, a fim de que o próprio mundo, restaurado em seu primeiro estado, esteja sem mais nenhum obstáculo a serviço dos justos, participando de sua glorificação em Cristo ressuscitado. O cosmos todo vai participar da felicidade sem fim. Todas as criaturas serão transformadas. É isso que a Escritura diz: e vi um novo céu e uma nova terra. A resposta é sim. O céu, a eternidade, terá uma dimensão também material, não apenas no que toca ao corpo dos ressuscitados, mas também a todas as criaturas. Mares, rios, plantas, animais, firmamento, tudo aquilo que Deus fez para que participasse da felicidade sem fim. O mundo transformado é doutrina bíblica e é doutrina da Igreja. Por favor, leia de novo esse texto, que é de uma grande sabedoria, o texto da Santa Igreja. Novo céu e uma nova terra. Está terminando o nosso encontro. Desejo a você que cada dia consolide sempre mais no seu coração essa certeza de que você, pela fé e pelo batismo, já não pertence a esse mundo, é cidadão do céu, é peregrino, é estrangeiro, sua morada definitiva é a glória do céu, o festim dos eleitos, e para lá nós caminhamos. Para onde? Para a cidade de Cristo, o céu.